Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bárbara dos Santos, sou professora de arte numa escola pública municipal de ensino integral, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Me formei em pedagogia pela Unicamp, depois fiz a licenciatura em artes e aí estou como professora de arte na rede pública de ensino. Estou fazendo mestrado na área de artes, o mestrado profissional, Profiartes. Estou no primeiro ano do mestrado e vou apresentar para vocês um trabalho que se intitula Linhas de fuga em conexões fotográficas, movimento e repouso. Então, o objetivo da pesquisa é vivenciar, investigar e compreender os processos de criação de um grupo de estudantes do quinto ano das séries iniciais numa escola pública municipal de Limeira. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho dessa relação que eu estabeleço com essas questões do processo de criação. Então diz assim: o poeta Manuel de Barros nos convoca a olhar o espaço. Mas que espaço é este que olhamos? Rastros, fissuras, pegadas, sutilezas, marcas, labirinto. O que está nos entrelugares do corpo e da arte e que nos constitui para compreendermos as coisas com mais clareza e coesão. O chamado de Barros nos aponta para um caminho que não tem volta, enxergar para olhar, olhar para ver, ver para transformar e transformar para criar. Assim, este projeto se constitui como uma possibilidade de compreender a aula de arte pelo viés da criação autêntica, autoral e que revela características e singularidades que se faz presente em cada estudante que se nutre pela arte. Então, dessa forma, o objetivo da pesquisa é entender como a escola opera com as imagens e como os alunos podem construir outras imagens que passam pelo alcance da visão, mas que também moram em lugares escondidos, como nos sonhos, nas fantasias, no inconsciente. Que imagens os alunos carregam numa aula de arte? Para compreendermos então esta ideia, apostamos na pista Catadores, proposta por Fernando Hernandes, na abordagem dos estudos de cultura visual. Para ele, os catadores podem ser ao mesmo tempo metáfora e proposta, na medida em que a ideia de catar também se refere a de se aproximar, ver de perto, analisar. E aí o Hernandes vai dizer que os catadores atuais não somente recolhem amostras e fragmentos da cultura visual de todos os lugares e contextos para colecioná-los e lê-los, como para criar narrativas paralelas, complementares e alternativas para transformar os fragmentos em novos relatos. Quais são os agenciamentos, então, que as imagens enunciam no espaço escolar? Que silêncios ela reverbera? Provoca perfurações, desequilibra? Que territorialidades as imagens habitam? Como criar linhas de força para pensar o plano de imanência que se coloca diante da professora e dos participantes para a construção e produção de outras subjetividades? Diante da processualidade do ambiente ao redor, discursos vão se materializando para pensar quais práticas artísticas fazem sentido hoje e que dão vazão aos ecos e na multiplicidade de vozes que perduram nas paredes, nas frestas e nos cantos. E aí eu faço também um diálogo importante com o Gaston Bachelard. No livro A Poética da Criação, a Poética do Espaço, em que ele vai trazer para nós a seguinte questão, que a imagem poética não está sujeita a um impulso. Não é o eco de um passado, é antes o inverso.
com a exploração de uma imagem, o passado longínquo ressoa de ecos e já não vemos em profundezas esses ecos que vão se repercutir e morrer. Em sua novidade, em sua atividade, a imagem poética tem seu próprio dinamismo e aí ele vai também trazer para nós essa questão do que é essa explosão e essa inventividade da imagem. Bom, e aí, então, dando sequência aqui, nós temos como essa primeira aposta metodológica pensar nesses estudos e pesquisas acerca da filosofia da diferença, a partir da cartografia em Deleuze e Guattari e dessas multiplicidades do tempo e espaço, enquanto formas de desterritorialização por linhas de fuga e que produzem máquinas, né? Então, pensar um pouco essa questão da filosofia da diferença no sentido de trazer isso como uma ideia metodológica para os processos de criação no contexto da aula de arte. Mais adiante, é importante também trazer o que o Bachelard vai nos orientar com relação aos modos de habitar o espaço, na qual a criação se constitui por linhas rizomáticas que levam a esses diferentes caminhos e trajetórias, né? Então, isso é muito importante e vai aí trazer para nós uma ideia um pouco mais ampliada do que esse espaço, do que compõe esse espaço, quais são as poéticas desse espaço que, por fim, vão levar e vão dar vazão para os processos de criação dos estudantes. E aí o Bachelard vai trazer para nós uma outra questão importante, que é sobre a morada, né? Neste livro, ele vai discutir várias questões com relação à mobília, aos objetos, as partes que compõem a casa. Ele vai falar, enfim, de uma série de coisas que, embora sejam banais, elas são muito importantes no processo de criação, né? Nós estamos lidando com questões de fundo, questões muito simples, porém complexas no modo de articular e de travar questões com elas, né? Então, o Bachelard vai dizer assim, que a casa é o nosso primeiro canto do mundo. Ela, como diz a miúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos com toda a acepção do termo. Então, quer dizer, o que o Bachelard está colocando para nós aqui é que quando nós, professores, ficamos, então, sem o prédio da escola para continuar desenvolvendo os processos de ensino e aprendizagem, foi importante que a casa dos estudantes fosse esse lugar, né? E aí, como, então, pensar em ações e estratégias para que os estudantes continuassem aprendendo, se motivando, estando em processo de aprendizagem, mas tendo em vista que nós não tínhamos o prédio da escola, né? Então, essa foi uma questão que eu cheguei no Bachelard por conta disso, porque quando ele vai escrever sobre a casa, ele vai trazer aspectos muito interessantes que interessam ao processo de criação, né? Interessa para as discussões que nós estamos pensando no âmbito do que o projeto que eu estou desenvolvendo agora, ele pretende fazer aí essa discussão, quer dizer, quais são os elementos, os aspectos elucidativos de tudo isso, né? E aí é importante pensar que quando a gente tá falando dessa questão dos modos de habitar o espaço, dos modos de habitar o tempo, aí a gente precisa ter um pouco ter esse cuidado de pensar, né, como que é, né, olhar para isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, um tempo travessia que eu estou chamando aqui, né? Que são essas formas de se deixar afetar por acontecimentos. Então, a gente tem aqui um conjunto de fotografias que foram realizadas ainda lá no período da pandemia. Os alunos fizeram algumas fotografias tentando trazer a questão do distanciamento, da aproximação. E aí foi muito interessante porque os trabalhos
elas tinham questões de fundo muito interessantes, né? Então, o que eu estou chamando aqui de questões de fundo? São essas questões de o que eu estou vendo, o que é um objeto, será que o que eu estou vendo é o mesmo que a outra pessoa está vendo? Por que nós olhamos o mesmo objeto fisicamente, né? Quer dizer, o signo compartilhado é o mesmo, né? Quer dizer, claro que não é a mesma significação que nós fazemos, mas o objeto em si, ela é um signo compartilhado. Por que nós fazemos relações diferentes com o objeto, né? O que faz eu pegar um objeto que normalmente estaria num lugar, eu desloco a função dele, ressignifico para colocar em outro. E aí eu tiro uma fotografia e aí eu vou criar uma poética a respeito disso. Qual é a questão que está colocada aí? Né? Acho que isso é algo também a ser questionado. E aí nessa fotografia que foi feita por uma estudante, o que ficou muito claro para mim aqui é que ela faz a fotografia ainda sem pensar tanto nessas questões. Quer dizer, eu escolho o objeto, eu desloco esse objeto e aquilo para mim, né, vai criando essa ponte, vai criando esses sentidos, vai me mostrando coisas, mas eu não estou tão preocupada com essas questões de fundo, né? E o que é legal é que depois dessas fotografias a gente consegue trazer um processo mais ampliado para os alunos, né? Isso que fica muito interessante também. E aí eu vou pensar um pouco aqui com vocês a questão dos modos de agenciamento, né? Que é um pouco essa questão, primeiramente, advinda dos diversos campos de experiência. Quer dizer, nós temos esses diversos campos de experiência e eles, então, vão compondo essa forma que nós temos de olhar para as coisas, né? Então, quando a gente oferece que eles fotografem, que eles façam as filmagens, de certa forma nós estamos trazendo esses campos da experiência um pouco mais ampliado. Da mesma forma, ele movimenta-se no plano molecular coletivo, né? Então, nós temos uma ideia coletiva muito forte por trás disso, né? E aí, como que é movimentar-se nesse plano molecular coletivo, né? Como é pensar um plano molecular em que a obra, o processo de criação e as pessoas que participam dele estão em simbiose, estão em consonância? Como fazer isso, né? Como promover e trazer isso de uma forma mais clara para eles, né? E aí esses modos de agenciamento que nós estamos tecendo aqui, eles residem então nesse plano de imanência por meio dessas proposituras poéticas, né? Quer dizer, essas propostas que o professor de arte pensa da materialidade, das questões que estão aí colocadas para eles, qual é da onde é que sai tudo isso, né? Então é importante que essas materialidades também se constituem como esses modos de habitar os planos de imanência. Nós temos os movimentos de desterritorialização, que são parte do processo de pensar a criação nesse grande mapa que nós estamos travando, mas também, por outro lado, é pensar nos processos de territorialização, ou seja, tudo que a gente oferece ali para os estudantes se mistura com outras coisas que não são oferecidas pelo professor naquele primeiro momento, né, que são questões que eles vão trazendo e que a pesquisa vai dando margem para que isso também possa, de alguma forma, ser articulada dentro da pesquisa, tá certo? E aí eu vou trazer para vocês, então, aqui um pouco essa ideia que eu citei anteriormente, que é pensar, então, esse plano molecular coletivo, a partir, então, dessas palavras-chave aí, que vão compor esse processo de pensar o plano molecular coletivo, que é a ideia de escapar, fissurar, romper, mapear, bordar, compor em tessituras, arriscar,
né? O ar e o riscar, né? Quer dizer, como que isso conecta, né? Se relaciona nessa questão de estar nesse plano molecular coletivo. Esses verbos, eles estão dando quais pistas para nós aqui, né? Então, isso que é importante também. E aí, pensar então nesse plano de imanência da criação, que também foi citado, né, que é essas ideias mais relacionadas à materialidade da criação, pensar em como essa materialidade vai compor esse plano de imanência e vai trazer para esses estudantes essa forma um pouco mais híbrida desses processos de criação. E aí eu finalizo com o plano de imanência inventivo, que são questões que fogem da mão do professor. Quer dizer, quando a gente está falando de pesquisa, tem coisas que nos escapam, né? Tem coisas que não estão na nossa mão. E aí esse plano de imanência inventivo, ele tem um pouco essa ideia de coisas que escapam da pesquisa. E aí a gente vai mapear como isso aparece no plano de imanência. Bom, então aí eu trago um pouco a ideia do que é esse plano de imanência, como eu estou pensando ele. Vou falar também dessa questão do arriscar-se, poéticas do respirar, que a gente tem várias fotografias que vão trazer um pouco essa ideia de composição e de linhas de fuga, né, que é o título da comunicação, como essas linhas de fuga vão se abrir para a fotografia e vão se abrir para os processos de criação. E aí o John Dewey, que é um autor que eu gosto bastante, ele vem trazer para nós a questão da experiência, né? Que ela ocorre continuamente porque a interação, essas condições, elas estão envolvidas no próprio processo do viver. Então, nas situações de resistência e conflito, os aspectos e elementos do eu e do mundo são implicados nessa interação e modificam as experiências, né? Então, acho que essa ideia de experiência do John Dewey é muito interessante para a gente entender todo esse processo. Aqui a gente tem mais algumas imagens, que na realidade são vídeos que foi feito com a ideia do Minuto Lumière, que daí seria para uma outra oportunidade a gente discutir mais sobre ele. Aqui estão as referências, o Bachelard, o que é filosofia, que é um dos livros que eu tenho consultado, são vários outros também que vão discutir as ideias de Deleuze e Guattari que eu utilizo na abordagem metodológica do processo. E aqui está o John Dewey também. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas por não conseguir estar presente nesta manhã e até mais.